Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Você que ainda não me conhece, meu nome é Elder Nunes e esse é o canal Engenhalizando. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Medidas. Por quê? Nós usamos unidades de medida para fazer cálculos, né? E uma unidade de medida ela é diferente de outra em alguns aspectos, e se a gente errar a unidade de medida, a gente pode fazer uma conta errada e acabar fazendo uma estrutura, um dimensionamento ou então um cálculo de forma incoerente, incorreta, e aí a gente precisa conhecer o Sistema Internacional de Medidas. Mas antes eu quero dizer para vocês o recado importante, né, sobre a pandemia global que está acontecendo do coronavírus. Então se cuide, se puder ficar em casa, fique, não saia. É, evite aglomerações, use álcool em gel, lave bem as suas mãos. Se você não está doente, então evite se contaminar, porque pode ser que tenha pessoas na sua família que têm problemas respiratórios e essas pessoas são as mais vulneráveis. Então, vamos nos cuidar. Mas vamos agora também falar do Sistema Internacional de Medidas, logo após a vinheta. Então, pessoal, as unidades de medidas, elas foram criadas pelo Sistema Internacional de Medidas a partir de 1960, para que fosse padronizada as unidades de medida, fossem feitas de uma forma que facilitasse os nossos cálculos e que fosse acessível à nossa utilização das unidades de medidas. Então, eu tenho aqui algumas para falar para vocês, que são as sete principais não, primárias, vamos dizer assim, unidades de medida do Sistema Internacional de Medida. Existem muitas outras, só que todas as outras, elas são originadas, derivadas dessas unidades que eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Inclusive está aparecendo aí agora para vocês um quadrinho, uma tabela com as unidades de medida do Sistema Internacional de Medidas. Bem, vocês estão vendo algumas aí, eu não vou falar na mesma sequência que você está vendo, então já anota. Se quiser dar pause no vídeo e anota. Bom, já deu pause, já voltou, então beleza. Bom, a unidade que eu vou falar agora é de comprimento. Comprimento é uma unidade de medida que é dada em metro. O que seria comprimento? Por exemplo, você vai pegar o seu aplicativo, você vai fazer um exercício de caminhada, de corrida aí na sua rua, no seu bairro. E lembre-se que nesse tempo que a gente está, né, se resguardando contra o coronavírus, evite aglomerações, evite fazer alguma atividade que venha lhe pôr em risco de contaminação. Mas normalmente quando tudo voltar ao normal e você puder fazer sua atividade física, caminhar, correr, você vai botar lá e você vai dar uma rodada, vai caminhar, vai dar uma volta no quarteirão, vai em algum canto e volta. Quando você voltar, vai estar lá, vamos dizer que você andou 3 quilômetros. Bom, esse K na frente do M, ele representa que você está multiplicando aquele número por 1000. O K sempre vai ser uma unidade, uma informação a mais para que você multiplique aquela unidade por 1000. Então, se você andou 3 quilômetros, você andou 3.000 metros. Beleza? A mesma coisa é o quilograma, que é a próxima unidade que eu vou falar hoje, que é quando a gente trata de massa. A unidade de massa, né, ela é o quilograma, sendo representado pelo símbolo Kg. Novamente a gente vê aí o K, que significa 1000 gramas. Então, a unidade de medida de massa significa que a gente está falando de 1000 gramas. Ok? Bom, o tempo é uma unidade de medida que é contada que a gente no Sistema Internacional de Medidas usa o segundo, existem horas, existem minutos, a gente sabe disso, mas a unidade básica do Sistema Internacional de Medida é o segundo, representado pela letra S, beleza? E o segundo, eu vou falar depois para vocês como se calcula e como que os cientistas determinam cada unidade de medida. Mas uma curiosidade sobre o segundo, está aparecendo aqui embaixo o que representa
um segundo, que é uma oscilação do átomo de césio, dos elétrons, na verdade, quando ele oscila mais de 9 bilhões, esse número grandão que você está vendo aqui agora, se passa um segundo. Então, cada ciclo desses mais de 9 bilhões de oscilações dos elétrons do átomo de césio representam um segundo. Se a gente tivesse possibilidade de ter um relógio atômico, ele ainda assim poderia ter distorção, mas levaria muito tempo para o nosso relógio atrasar. Ele marcaria a hora certinha. Bom, outra unidade de medida, que não é bem a minha área, mas que é da unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas, é a corrente elétrica. O pessoal que faz engenharia elétrica e que gosta de eletricidade, com certeza sabe muito mais e tem mais contato com essa unidade de medida nas suas provas, nos seus trabalhos que fazem, que é o ampere. O ampere ele é representado pela letra A maiúscula e representa a corrente elétrica. Como eu falei, eu vou explicar como se chega em todas as unidades de medidas no próximo vídeo. Bom, a temperatura, a gente aqui no Brasil está acostumado a ver esse símbolozinho aqui, né, que é uma bolinha antes da letra C maiúscula, que representa graus Celsius. Mas na ciência, os cientistas usam o Kelvin. E aqui embaixo a gente também está vendo uma correlação de quantos kelvins representam 0 graus Celsius. Bom, a quantidade de matéria também é uma unidade de medida que a gente pode... Que é utilizada, na verdade, no Sistema Internacional de Medidas, e ela é medida por mol, que é o nome da unidade de medida, e também é simbolizada pela palavra mol, M-O-L, em letra minúscula. Bom, a intensidade luminosa, que eu já ouvi falar de candela, mas eu não sabia. Candela é a unidade de medida da intensidade de luz. Se você comprar uma lâmpada hoje, daqui a 5 anos a sua lâmpada ainda estiver funcionando, ela tiver uma certa potência, vamos dizer que ela tem a potência de 60 watts. Em 10 anos, em 5 anos, como eu falei do exemplo, sua lâmpada ela não vai estar mais com a mesma quantidade de candela, ela vai estar iluminando menos do que uma lâmpada que você comprar novamente depois de 5 anos, que tem a mesma potência, ela vai estar mais forte, emitindo mais luz. Então, candela também é uma unidade de medida de intensidade luminosa. Então, essas são as informações do Sistema Internacional de Medidas que a gente vai falar hoje. O próximo vídeo eu vou falar sobre as unidades derivadas, vamos dizer assim, da unidade de medida das principais, das primárias, né? Aí a gente vai falar de de aceleração, de volume, de força, de várias outras questões que envolvem as unidades de medida. Então, galera, muito obrigado. Fiquem com Deus e se cuidem. Até a próxima. Fui.